Vamos iniciar o nosso estudo sobre a prosa do romantismo brasileiro. Lembrando que prosa é aquele texto escrito em forma de parágrafo que pode ser apresentado em diversos gêneros: o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, dentre outros. A prosa do romantismo brasileiro teve como principal representação o romance. Lembrando que o romance é aquele tipo de texto que tem um núcleo gerador, em que há um conflito principal e que tudo gira em torno desse conflito principal. Uma vez que esse conflito principal ele se resolve, o romance tende a chegar ao seu fim. Quando a família imperial chegou aqui ao Brasil no início do século XIX, favoreceu a instalação de imprensa, e isso fez com que o público leitor crescesse. Esse público leitor se concentrava basicamente na classe burguesa, que é a que sabia ler e escrever. Embora homens e mulheres, jovens, rapazes e moças formavam principalmente esse público leitor, não raro a gente vê a figura feminina retratada nas telas pintadas a essa época, porque via nesses romances uma das formas principais de entretenimento, uma forma de sonhar, de viver a vida amorosa por meio desses romances. Bem, assim como a poesia buscou uma identidade nacional, o romance da época também não ficou longe disso daí, porque buscava também trazer dentro das suas obras os usos e os costumes, enfim, as tradições da sociedade brasileira da época, em especial a sociedade urbana, mas não deixando também de retratar as outras vertentes. A poesia surge junto com a prosa no mesmo momento, então elas vão trazendo ambas essa busca pela identidade nacional. A Moreninha foi o primeiro romance publicado à época, porém não em forma de livro. Com a imprensa favorecendo a publicação de folhetins, que eram jornais da época, que também não eram de produção diária, os romances começaram a vir nesses folhetins, capítulo a capítulo, aguçando a curiosidade do leitor e também, ao mesmo tempo, incrementando o número de pessoas leitoras da época. Nós tivemos 4 tipos de romances desenvolvidos dentro do romantismo brasileiro, todos eles com a mesma vertente, da romantização dos personagens, de uma história de amor que vai ter um casal romântico que vai formar, né, os personagens principais que vão formar esse casal romântico, e no final o amor vence, seja em vida ou pela morte. O romance, nós vamos ter com isso aí, um romance indianista, que terá como personagens centrais a figura do indígena, nunca o casal, tá? Sempre ou a figura masculina ou a figura feminina. O romance urbano, que vai ter como cenário a sociedade burguesa carioca e, consequentemente, o público leitor vai se identificar muito mais com o tipo de romance urbano, que teve uma produção também muito grande, várias obras foram trazidas com essa vertente urbana, porque esse público se via ali identificado nas histórias que apareciam dentro desses livros. Também tivemos o romance regionalista, que é chamado de romance também sertanejo, que vai retratar a sociedade interiorana. Então, se o romance urbano traz as tradições da sociedade burguesa carioca, o romance regionalista vai trazer as tradições dos recônditos brasileiros, do interiorzão brasileiro, de várias partes do país. E, por fim, o romance histórico, que vai ter um episódio histórico real, porém com personagens e uma história romântica fictícia dentro desse romance histórico.